Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Você gostaria de fazer parte do Clube do Livro Espírita Amigo e Poder? O clube é administrado pela Casa Espírita Servidores da Associação Amigo e Poder de Estudo e Divulgação da Doutrina Espírita. Através de uma assinatura mensal de apenas R$ 35, você receberá em casa um livro espírita sem nenhum custo adicional de frete. Como sócio do clube, você estará ajudando na manutenção de nossa casa e também na divulgação da doutrina espírita. Para mais informações, mande mensagem de texto para o WhatsApp 21 99447 9666, Rio de Janeiro, e nós responderemos de imediato. O valor pago pelo livro é sempre muito mais barato do que o valor encontrado nas livrarias. Você vai adorar fazer parte do Clube do Livro Espírita Amélie Poder. Olá, queridas e queridos amigos de Ideal Espírita. É com muita satisfação que iniciamos agora pela nossa Web Rádio Cristo Consolador mais um programa Aprendendo com os Clássicos. Esse programa onde nós estudamos clássicos da literatura espírita. E com eles aprendemos bastante, né? Vamos cumprimentar a nossa querida Miriam Becker, que já está aqui conosco. Boa tarde a todos. Boa tarde, Miriam. Que bom que você está aqui, né? Muito bem. Vamos, então, para iniciar os nossos trabalhos de hoje, fazer a nossa prece de nossos queridos amigos espirituais que nos auxiliem na realização de mais um programa, ok? Convidamos a todos que estão nos assistindo e aqueles que irão nos assistir mais tarde através do vídeo que ficará gravado em nosso canal no YouTube, para levarem pensamento a Deus e acompanhem conosco esta pequenina prece, ok? Então vamos orar. Deus, Pai de infinita bondade, misericórdia e justiça. Jesus, nosso querido amigo, nosso mestre, guia e modelo de toda a humanidade. Queridos amigos espirituais que estão aqui conosco nesta tarde, para nos orientar, nos incluir e nos auxiliar na realização de mais esse programa. Obrigada pela presença amiga, obrigada, sobretudo, pela luz da doutrina espírita que ilumina as nossas vidas. Que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos tirar o máximo proveito de tudo que será dito e estudado aqui na tarde de hoje. E assim, em teu nome, Pai, em nome de Jesus e em nome de toda essa espiritualidade amiga que coordena os programas da Web Rádio Cristo Consolador, começa agora mais um programa Aprendendo com os Clássicos, estudo do livro Roteiro, né? Ditado pelo Espírito Emmanuel, a psicografia do nosso querido Chico Xavier. Bom, nós hoje vamos estudar o capítulo de número 15 do livro Roteiro, que se chama Evangelho e Individualidade. Como sempre, é um capítulo muitíssimo interessante que vai chamar a atenção de todos nós para essa colocação de Emmanuel, muito preciosa, né? Então, vamos lá.
evangelho e individualidade. Efetivamente, as massas acompanhavam o Cristo de perto. No entanto, não vemos no mestre a personificação do agitador comum. Isso é muito interessante. Muitas pessoas, até Emmanuel vai comentar isso aqui, tendem a chamar Jesus de um revolucionário da sua época, né? Mas todo revolucionário, ele objetiva atrair a atenção das pessoas para algo que ele deseja obter, né? Ele deseja que as pessoas sigam uma certa orientação política, ele deseja que as pessoas façam determinada coisa que ele considera o ideal, né? Mas Jesus, ele não tinha nenhum ponto assim que ele quisesse levar as massas naquela direção. Por exemplo, os judeus esperavam de Jesus que ele fosse o guerreiro que iria libertá-los do jugo romano. Mas Jesus em nenhum momento demonstrou qualquer tipo de ação no sentido de fazer com que o povo se levantasse contra o Império Romano. Nunca fez isso, né? De forma nenhuma. Então, vejamos. As massas acompanhavam o Cristo de perto, no entanto, não vemos no mestre a personificação do agitador comum. Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, de alguma sorte, partilham da governança, estabelecendo regras espirituais com que adquirem poder sobre a multidão. Olha o que Emmanuel quer dizer aqui, né? Frequentemente, né? E ele diz aqui, em todos os climas políticos, as escolas religiosas se unem, de uma certa forma, ao poder dominante, né? Elas vão se aproximando da legalidade humana e, para, de alguma forma, partilharem daquele poder também. E também obterem a proteção daquele que está no poder. Isso acontece com frequência entre nós. E aí, para melhor demonstrar até aquele que está no poder que ele está guiando o povo para, de uma certa forma, fazer o que aquele que está no poder deseja, eles até criam algumas regras supostamente espirituais com que eles conseguem melhor conduzir a multidão. É exatamente o que Emmanuel está dizendo aqui, né? Em todos os climas políticos, as escolas religiosas, aproximando-se da legalidade humana, ou seja, do poder, né? De alguma sorte, partilham da governança, estabelecendo regras espirituais com que adquirem poder sobre a multidão. Jesus, porém, não transforma o espírito coletivo em terreno explorável. Ou seja, embora Jesus vivesse seguido por uma multidão de pessoas, né? Em todo lugar que ele fosse, logo se juntava uma multidão enorme querendo ouvir o que ele tinha para dizer. Jesus jamais se aproveitou disso, né, para manipular a multidão, manipular as pessoas em direção a isso ou aquilo. Ele jamais se utilizou disso, né? Como coloca nas palavras de Emmanuel aqui, Jesus jamais transformou a coletividade em terreno explorável. Costuma-se falar também que como se o povo fosse, costuma-se falar nos dias de hoje, né, massa de manobra, né? Aquilo que você pudesse manobrar de acordo com seus interesses. Jesus não fazia isso, né?
proclamando as bem-aventuranças, a turba no monte, ou seja, Jesus fez o famoso Sermão da Montanha, né? O Sermão do Monte, o Sermão das Bem-aventuranças, e ele falou as bem-aventuranças para aquela multidão de sofredores que o seguia. Bem-aventurados os pobres do espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque estes herdarão a terra. Bem-aventurados os sequiosos de justiça, porque serão justiçados. Ou seja, as bem-aventuranças todas, Jesus oferecia às pessoas, dizia às pessoas, dando a elas a esperança de que todos obteriam aquilo de que precisassem, de que estivessem, aquilo que eles estivessem buscando, né? Então, proclamando as bem-aventuranças, a turba no monte, ele não a induz para a violência. Em nenhum momento Jesus induziu quem quer que fosse a violência, a fim de assaltar o celeiro dos outros. Ele mesmo multiplica o pão que o reconforte o povo e alimente o povo. É muito interessante aqui, né, quando Emmanuel diz que Jesus, proclamando as bem-aventuranças à multidão no monte, ele não a induzia à violência a fim de assaltar o celeiro dos outros. Ou seja, Jesus não incitava o povo a invadir a propriedade alheia, a invadir as casas das pessoas, os terrenos, as vinhas das pessoas para roubar, né? Ele jamais incitou as pessoas a fazerem isso, né? As pessoas que não tinham, ele jamais incitou que essas pessoas invadissem, saqueassem, roubassem daqueles que tinham, né? Ele jamais fez isso. Jesus também não convidava o povo a reivindicações. Não levava as pessoas a pedirem isso e aquilo, a reivindicarem ao governo ou a reivindicarem do dominador romano, o que quer que fosse, né? Ele aconselhava o quê? Respeito aos patrimônios da direção política, na sábia fórmula com que recomendava seja dado a César o que é de César. Exatamente. Chamar Jesus de revolucionário, considerando-se o termo, o significado do termo revolucionário nos nossos dias, é uma grande injustiça. Porque Jesus não foi. Né? Jesus não foi. Jesus foi o amor não amado. Jesus foi mestre, né? Ele ensinava o amor, o respeito, a consideração, o perdão, né? Jesus ensinava como nós deveríamos viver como irmãos, apesar das grandes diferenças, né? Então, chamar Jesus de revolucionário, com a acepção que essa palavra tem nos dias de hoje, é um absurdo, né? Então, Jesus aconselha respeito aos patrimônios da direção política, ou seja, respeitar os governantes, com a sábia fórmula com que ele recomendava seja dado a César o que é de César. Exatamente, essa questão de dar a César o que é de César foi uma das muitas armadilhas que os doutores da lei, os fariseus, apresentaram a Jesus. Por quê? Porque o Império Romano, sempre que invadia uma terra, ele exigia do povo invadido que pagasse, né, altos tributos, altos impostos ao invasor. Ou seja, além de ser invadido, ainda tinha que dar dinheiro para o invasor, né? Era o que Roma fazia, né? E, naturalmente, que o povo judeu odiava, né? Odiava, tinha muita raiva de pagar esses impostos, mas se não pagasse, seria morto, preso, obviamente, né? Receberia todo tipo de represália do invasor romano, extremamente violento. E existiam os publicanos, que eram aqueles naturais, né?
aqueles judeus mesmo que trabalhavam para os romanos, cobrando os impostos do seu povo, do seu próprio povo, né? E aí essas pessoas eram muito mal vistas, né? Eram muito mal vistas, eram chamados publicanos, cobradores de impostos, eram muito mal vistos pelos demais judeus, né? Então nós temos a situação seguinte: em determinado momento, né, os judeus, né, esses doutores da lei, chegam junto de Jesus e falam: mestre, é lícito pagar o imposto a César? Né? Porque o que eles queriam ali de Jesus? Qualquer resposta que Jesus desse seria ruim. Se Jesus dissesse que era lícito, com essa resposta, os judeus que não queriam pagar iam ficar contra ele. Se Jesus dissesse que não era lícito, que não era justo pagar o imposto a Roma, ele estaria se colocando contra o poder dominante do Império Romano, e Roma iria contra ele. Ou seja, qualquer resposta de Jesus, no entender dos fariseus, iria colocá-lo em maus lençóis. Jesus efetivamente pede uma moeda. E aí, eles apresentam a Jesus uma moeda, e Jesus diz: de quem é essa esfinge que está aqui? De quem é esse rosto que está aqui na moeda? Aí ele diz: de César. De quem é essa escritura que está aqui nessa moeda? Aí eles falam: de César. E aí Jesus dá a célebre frase: pois então, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Ou seja, cada um receba aquilo que tem que receber, né? E aí quebra eles, né? Quebra porque a resposta de Jesus não desagradou ninguém, né? Efetivamente não o colocou na situação difícil que os fariseus queriam que ele ficasse. E aí temos esse parágrafo aqui de Emmanuel muito bom. Muitos estudiosos do cristianismo pretendem identificar no mestre divino a personalidade do revolucionário, aquilo que eu comentei com vocês no início. Muitos estudiosos do cristianismo querem rotular Jesus como revolucionário, instigando os seus contemporâneos à rebelião e à discórdia. Entretanto, em nenhuma passagem do seu ministério encontramos qualquer testemunho de indisciplina ou desespero de Jesus diante da ordem constituída. Exatamente. Como eu falei, muitos querem identificar Jesus como revolucionário, mas ele não foi. Ele não foi, absolutamente não foi um revolucionário, como nós entendemos o significado da palavra revolucionário no dia de hoje. Jesus, em nenhum momento, incitou o povo à rebelião e à discórdia, né? Em nenhum momento ele foi indisciplinado. Em nenhum momento ele fez com que as pessoas, incitou as pessoas a irem contra a ordem constitucional. Não, em nenhum momento. Em nenhum momento, né? Jesus socorreu a turba sofredora e consolou ele mesmo. Ele socorreu as pessoas que não tinham a quem recorrer, né? Porque os governantes, os poderosos da época, não se importavam com o destino do povo. Se o povo tinha comida, tinha. Se não tinha, não tinha. Se ficava doente, que se virasse, porque não tinha como se tratar, né? Os órfãos, as mulheres viúvas, os velhos. Não existia assistência social de qualquer forma. E Jesus fazia o quê? Jesus socorria todas as pessoas desvalidas, desprotegidas pelos poderosos, pelo poder constituído, ele mesmo. Ele mesmo. Ele socorria a turba sofredora e consolava. Ele não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas cuja evolução, até hoje, ainda exige lutas acerbas e provações incessantes.
mas ele ajudou o homem a libertar-se. Né? Olha que interessante. Jesus não se mostrou interessado em libertar a comunidade das criaturas. Essa comunidade, cuja evolução até hoje exige lutas, provas, dores, né? Incessantes. Exatamente. Naquela época, Jesus não veio para libertar as pessoas dos seus problemas, das suas dificuldades. Por quê? Porque naquela época, como ainda hoje, nós precisamos dessas dificuldades, desses desafios, desses obstáculos, dessas lutas, dessas dores para crescermos espiritualmente. Né? Porém, Jesus nos ajudou a todos. De que maneira? Ele ajudou ao apóstolo quando ele disse, vem e segue-me. Né? Ele passou pela coletoria de impostos, onde estava ali Mateus Levi, o publicano, e disse, vem e segue-me. Maria Madalena, né? A mulher, ou a mulher que ia ser apedrejada, a adúltera. Né? Maria Madalena ele libertou dos espíritos que a obsidiavam, e a mulher que ia ser apedrejada, que não era Maria Madalena, né? A mulher que ia ser apedrejada porque foi pega em adultério, Jesus disse, vai e não peques mais. Né? Ao paralítico, Jesus fala para ele, ergue-te e anda. Aquela mulher cirofenícia, né? Jesus disse para ela, a tua fé te salvou. Lembra dessa mulher, a mulher hemorroíça? A mulher hemorroíça que acho que há 12 anos tinha um fluxo sanguíneo constante, né? Que tinha aquela hemorragia constante da qual ela não conseguia se livrar, mas ela tinha tanta fé que ela acreditava que apenas se ela tocasse a roupa de Jesus, ela ficaria curada. E ela fez isso. No meio a uma enorme multidão, ela conseguiu se aproximar de Jesus e tocou a sua roupa. Não tocou nem, tocou na roupa. E Jesus sentiu que dele saiu poder, né? Como ele dizia, saiu energia, saiu aquele magnetismo curador. E aí ele procurou assim, quem me tocou, os seus apóstolos. Mas como, mestre? No meio dessa multidão, todo mundo me apertando, como é que vai? Todo mundo, né? Mas não, alguém me tocou de maneira diferente. Eu senti que de mim saiu poder, saiu o magnetismo curador. E aí a mulher se apresenta, fui eu. Né? E aí Jesus diz para ela, a tua fé te salvou. Ou seja, ela tinha uma fé tão grande que se apenas tocasse na roupa de Jesus, ela ficaria curada, que ela conseguiu. E aí ele diz para ela, a tua fé te salvou. Observe que Jesus dizia coisas específicas, coisas individuais, segundo a situação de cada uma das pessoas com as quais ele se deparava. Né? Ele não falava para a multidão, faça isso, faça aquilo, não. Por toda parte, vemos Jesus interessado em levantar o espírito de cada um, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração. Olha que, nesse ponto, Emmanuel nos chama a atenção para quê? Para algo que nós falamos muito na doutrina espírita, que é a reforma íntima. Né? Melhoria individual. O que Jesus fazia era nos exortar à reforma íntima. Eu não posso mudar o mundo, não tenho condições de mudar o mundo, então eu vou mudar a mim mesmo. Né? A gente tem que lembrar que tudo aquilo, né, tudo aquilo que eu desejo ver no mundo, de mudança, de melhoria, tem que começar em mim. E era isso exatamente que Jesus fazia. Jesus, ele estava sempre voltado, né, interessado em levantar o caído. Fazer com que a pessoa tivesse mais responsabilidade com a sua própria consciência, com o seu espírito, com a sua reforma íntima. Né?
e que ele diz aqui que nós erigíssemos o altar, né, dos serviços ao semelhante em cada coração. Jesus disse, né, aquele que será o maior no reino dos céus é aquele que mais servir. Então, Jesus nos exortava a que nós nos conhecêssemos mais e, a partir desse autoconhecimento, fôssemos nos burilando, fôssemos nos tornando a cada dia uma pessoa melhor. E, diante de uma situação ou outra que os apóstolos viveram, quando estavam querendo saber quem era o maior dentre eles, Jesus ouve aquilo e não perde a oportunidade de ensinar e diz que aquele que quisesse ser o maior, que fosse o maior servidor. Né? E aí ele já vem nos dar aqui esta lição de humildade, né? De benevolência, de fraternidade. Se eu quero ser grande diante de Deus, que eu seja um grande servidor, um grande amigo dos necessitados e de todas as pessoas, né? Fazer o bem. Que eu seja alguém que faz o bem. Que eu sirva as pessoas, fazendo o bem. Não necessariamente eu preciso sair por aí distribuindo bens materiais, mas eu posso conversar, ter uma conversa edificante com alguém que vai fazer com que essa pessoa tenha mais bom ânimo, mais coragem para enfrentar as dificuldades da vida. Eu posso apenas ouvir alguém que deseja desabafar, conversar. Né? Existem muitas maneiras de nós efetivamente servirmos, né? Servirmos alguém. Não necessariamente apenas através da distribuição de bens materiais, de recursos amoedados. Né? Há muita coisa positiva que se pode fazer apenas até mesmo dar um simples sorriso, um bom dia, boa tarde, boa noite para uma pessoa. Né? Exatamente isso. E era isso que Jesus nos exortava. Né? Jesus estava sempre buscando, interessado em levantar o espírito, buscando erigir o templo da responsabilidade em cada consciência e o altar dos serviços aos semelhantes em cada coração. Vamos cumprimentar a nossa querida Maria de Fátima Enes, que chegou agora, né? Boa tarde a todos. Boa tarde, Fátima. Que bom que você está aqui. E aí, continuando. Demonstrando as preocupações que o tomavam perante a renovação do mundo individual, Jesus, como eu falei, estava preocupado em que nós nos renovássemos individualmente. Né? Olha aí a reforma íntima. Demonstrando as preocupações que o tomavam perante a renovação do mundo individual, não se contentou em sentar-se no trono diretivo em que os generais e os legisladores costumavam ditar determinações. Desceu ele próprio ao seio do povo e entendeu-se pessoalmente com os velhos e os enfermos, com as mulheres e as crianças. O que nós vemos frequentemente? Né? O que nós vemos frequentemente? São as pessoas do alto da sua cátedra, não é? Recomendando isso e aquilo para as pessoas. Jesus fez isso não. Jesus foi justamente onde estava o necessitado, onde estava o povo. Ele foi ao encontro daqueles, na maioria, os deserdados da sorte, aqueles que eram vistos como pessoas menores dentro da sociedade. E aí ele estava junto àqueles que eram ditos pessoas de má vida, né? As prostitutas e aos publicanos. Né? E aí, quando foi até questionado sobre isso, nossa, mas o seu mestre anda com essa gente? Jesus vai e responde, não vim para os sãos, eu vim para os doentes, que são os doentes que precisam de médico. Né? Efetivamente, ele não precisava pregar para as pessoas que já sabiam, né, de uma certa forma, que de alguma maneira já vivenciavam aquilo que ele recomendava. Não, ele precisava falar
justamente para aqueles que viviam de maneira contrária ao que ele ensinava, para, dessa maneira, tocar o coração dessas pessoas e transformá-las. Né? É a mesma coisa. Eu assisti uma palestra do Dutra Dias, em que ele faz um comentário que eu achei muito interessante, pertinente, e guardei para mim. Ele fala, Jesus falava para as prostitutas e para os publicanos de sua época, né, que eram as ditas pessoas de uma vida. Se eu digo Jesus falava para as prostitutas e os publicanos, isso, de repente, não nos toca muito, né? A gente não consegue entender profundamente. Jesus vive com essas pessoas. Mas se eu chego para vocês, ao invés de dizer que Jesus vivia cercado, almoçando, né, se alimentando junto dos políticos corruptos, daqueles que desviavam o dinheiro da merenda escolar, da saúde pública, né, os traficantes de drogas, né, os ladrões, todas essas pessoas, né, que a gente veja, né, os políticos corruptos que desviam dinheiro, que recebem propina e tudo isso. Nossa, aí a gente entende bem mais, né? Aí o exemplo fica muito mais forte. Então você imagina Jesus almoçando, vivendo com essas pessoas. Nossa, Jesus com essas pessoas. Caramba. Andando com esta gente, né? Aí a gente entende. Quando ele vem e diz, eu não vim para os sãos. Porque os sãos não precisam de médico, eu vim para os doentes. E essas pessoas todas são doentes, né? São profundamente enfermas da alma, do espírito. Porque se não fossem, não fariam o que fazem. Então, Jesus, quando veio para elas. Veio basicamente para tocar o coração dessas pessoas e fazê-las mudar de vida. Né? Então, Jesus, né, entreteve-se em dilatadas conversações com as criaturas transviadas e reconhecidamente infelizes. Ele usa a bondade fraternal para com Madalena, a obsidiada, tanto quanto emprega a gentileza no trato com Zaqueu, o publicano, o chefe dos publicanos ricos. Seria assim, digamos, o corrupto mor. Né? O corrupto mor Zaqueu. E aí nós temos aqui esse parágrafo de Emmanuel, que é muito, muito bom. Jesus reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por um largo tempo na Terra, e não é o que a gente tem até hoje, gente. Quantos tiranos ainda existem por aí? O quanto de dor nós ainda vivenciamos. Hoje, passados mais de 2000 anos da vinda de Jesus à Terra, nós ainda estamos abraços com muito disso, né? Tirania e dor. Então, Jesus, reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo na Terra, na condição de quê? De males necessários à retificação das inteligências. Exatamente, gente. No nível evolutivo em que nós estamos, nós cometemos muitos erros. E como é que nós conseguimos, de uma certa maneira, corrigir os erros? Através da expiação, da dor, do sofrimento. O planeta onde nós estamos alocados é o planeta que está de acordo com a nossa evolução, com o tipo de espírito que nós somos. Então, aqui, nesse planeta de provas e expiações, existe muito mais dor e sofrimento do que alegria. Então, até hoje, esse entendimento de Jesus ainda é bastante válido para nós. Passados mais de 2000 anos. Então, Jesus reconhecia que a tirania e a dor
deveriam permanecer ainda por largo tempo na Terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências. A dor não é mestra? Não é através da dor que a gente aprende? Não é sofrendo aquilo que a gente fez outros sofrerem que a gente aprende que não é bom fazer aquilo, que não devemos fazer? Exatamente. O benfeitor celeste foi, acima de tudo, o orientador. Ele sabia, Jesus sabia que a dor e o sofrimento não saíam da terra tão cedo. Então, ele vem nos orientar para a transformação de cada um de nós, a transformação individual que cada um de nós deveria fazer em si mesmo, né? O único movimento de libertação dos nossos espíritos, com base no esforço próprio e na renúncia ao próprio eu. Gente, por que é que nós sofremos na Terra? Por quê? Porque nós não vivemos segundo a lei de Deus. Porque nós ainda estamos muito apegados aos interesses do eu. E o que são os interesses do eu? São os interesses do ego, do egoísmo. Eu antes de qualquer outro. E quando eu me deixo levar pelo egoísmo, eu faço coisas ruins, né? Eu faço coisas que não são boas para o meu semelhante. E daí eu deveria naturalmente responder por isso. Se eu não fizer nada que vá me colocar em má situação junto aos homens, com certeza, junto à justiça dos homens, com certeza, diante da justiça de Deus, eu não vou escapar. Da justiça de Deus, eu não vou escapar. E aí, nesta existência mesmo, ou numa outra, eu terei que resgatar aqueles erros. E aí virei com dor e sofrimento, né? Agora, se eu mudo a minha maneira de ser, se, como diz aqui Emmanuel, né, eu busco ter uma transformação individual, né? Busco libertar o meu espírito do domínio do eu, né? Renunciando ao meu egoísmo e sendo mais fraterno, obviamente que eu não estarei acumulando débitos que precisarão ser pagos numa outra existência, né? Então, repetindo aqui, isso aqui é muito importante. Reconhecendo que a tirania e a dor deveriam permanecer ainda por largo tempo na Terra, na condição de males necessários à retificação das inteligências, ou seja, daqueles espíritos equivocados que habitam o planeta, o benfeitor celeste Jesus foi, acima de tudo, o orientador, o mestre da transformação de cada um de nós. O único movimento de liberação do espírito que Jesus nos incentivou, o único movimento de liberação foi o movimento de liberação dos nossos próprios espíritos, do nosso eu egoísta, a libertação do homem velho. Todos nós deixarmos morrer o homem velho dentro de nós, nos libertarmos desse homem velho equivocado e permitir que o homem novo, evangelizado, nascesse, né? Então, Jesus nos exortou à libertação de nós mesmos, né? Desse homem velho e equivocado. O único movimento de liberação que Jesus incentivou foi a liberação do nosso próprio espírito, com base no esforço próprio e na renúncia ao próprio eu. Na renúncia ao nosso ego, né? Na renúncia ao egoísmo, que é a maior chaga da humanidade. Para isso, o que Jesus fez? Ele lutou, amou, lutou sem armas, né? Todos sabemos. Amou, serviu e sofreu até a crucificação, confirmando com o seu próprio sacrifício a sua doutrina,
a sua doutrina de revolução como revolução interior, revolução individual, revolução própria. Né? Jesus nos exortou a fazermos a revolução dentro de nós mesmos, a revolução totalmente individualizada. Eu vou revolucionar a minha maneira de ser. Eu vou deixar de ser como eu sou e vou mudar para ser uma pessoa melhor. Vou fazer a minha reforma íntima. Então, Jesus, né, ele, através do seu próprio sacrifício, né, ele veio nos demonstrar, nos exemplificar a sua doutrina de amor e revolução interior. Quando ele disse, e aquele que deseje fazer-se o maior no reino dos céus, seja no mundo o servidor de todos. Exatamente, né, gente? Exatamente isso. E é muito lindo, né? Quando nós paramos para observar isso. O Evangelho, a mensagem de Jesus, a boa nova de Jesus, a conexão com a boa nova de Jesus com cada um de nós individualmente. Né? O Evangelho e a individualidade é muito interessante. Né? Jesus não veio modificar a humanidade de uma vez, mas pouco a pouco. Né? Cada um se modificando interiormente para que, no final, a humanidade toda estivesse modificada. Então, não me importa como o meu vizinho está se comportando. Né? O que me importa, o que deve realmente me preocupar é como eu estou me comportando. As coisas que eu faço, será que eu ainda sou arrogante, egoísta, né? Prepotente, fofoqueiro, invejoso? Não importa os outros, nós temos a mania muito feia de olhar sempre o cisco que está no olho do outro, não vemos a trave que está no nosso. Né? A gente tem a tendência a sempre tomar conta da vida alheia e não tomar da nossa. Mas Jesus veio justamente para nos exortar a olhar mais para dentro de nós, os nossos defeitos e deixar os outros. E aí vamos lembrar daquela frase do Chico, né? Aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim eu dou a obrigação de ser cada dia melhor. Exatamente. A cada um será dado segundo suas obras, não é? Isso que nós temos que pensar. Não importa como o outro está se comportando, não importa o que o outro está fazendo. Né? O que importa é como eu estou me comportando, o que eu estou fazendo. Né? Eu tenho que buscar identificar em mim a cada dia os meus erros, as minhas mazelas, os meus vícios, as minhas imperfeições e trabalhar neles para deixar de tê-los. Né? É óbvio que quando se diz que não me importa o que o outro está pensando, o que o outro está fazendo, isso não se aplica àqueles a quem Deus confiou a nossa guarda, os nossos filhos. Né? Obviamente que todos nós, como pais, temos a obrigação de encaminhar os nossos filhos para o bem, sempre. Né? Mas quando eles chegam à idade adulta e não querem nos ouvir, nós já fizemos a nossa parte. Né? Vamos talvez continuar nos preocupando com eles, para querer que eles encontrem o caminho certo. Sim, vamos continuar. Né? Mas é uma questão agora de livre-arbítrio. Nós não podemos interferir no livre-arbítrio dos nossos filhos. Quando Jesus fala, né, que nós devemos nos preocupar com a nossa individualidade, ele está querendo nos chamar a atenção para o fato de que eu não tenho que me preocupar com as outras pessoas, o que cada um deles está fazendo. Porque se eu me preocupar com o que eu estou fazendo, com o que eu preciso melhorar em mim mesmo, eu já vou ter muita coisa para me preocupar. Né? Então é isso que nós precisamos pensar. Né? É nisso que nós precisamos pensar. Que a cada dia, cada um de nós, busque fazer como Santo Agostinho, né? Que ao final de cada dia, antes de dormir, passava em revista tudo aquilo que tinha feito durante o dia, para saber no que ele havia errado, o que ele poderia melhorar, e assim foi fazendo a sua reforma íntima.
que cada um de nós preste mais atenção nos próprios atos, nas próprias atitudes, nos próprios pensamentos. E a partir dessa, digamos assim, dessa autoanálise, nós sejamos capazes de identificar aquilo que ainda fazemos de errado, né? E a partir disso, eliminar de nossas vidas essas pedras, esses empecilhos para a nossa jornada evolutiva em direção ao Pai. Cada um de nós possa ser, a cada dia, um pouquinho melhor. Essa é a ideia, né? Essa é a ideia. Bem, meus queridos, vamos ficando por aqui, esperando que vocês tenham apreciado a nossa reflexão de hoje do livro Roteiro de Emmanuel, Evangelho e Individualidade. E que todos nós possamos efetivamente, né, usar essas meditações, né, essas conjecturas aqui, a que Emmanuel nos levou a fazer no nosso dia a dia, para que sejamos verdadeiramente, a cada dia, um pouquinho melhores. Um grande beijo para todos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.